Vamos falar de algumas coisas que vejo no trânsito todos os dias. Bom, tem uma cena que se repete todos os dias, principalmente quando eu vou pro serviço de carro, que é o seguinte: o farol tá vermelho, os carros estão parados, de repente o farol fica verde e você ouve aquele barulhão, aquela aceleração brusca, seja de um carro, seja de uma moto, e você toma até um susto, né? Então, você pensa, esse cara tá acelerando isso dessa forma pra chamar atenção, pra impressionar quem? Uma mulher? Não é. Pra impressionar outro homem. Mas por que isso acontece? Bem, já vemos isso todos os dias no trânsito, indo pro serviço ou voltando. É uma explicação que eu fiz umas pesquisas e pesquisei na internet, vi livros e algumas coisas me surpreenderam. E é mais grave do que a gente pensa. Existe uma hierarquia nos homens, principalmente nesse tipo de homem. É como se fosse uma hierarquia social de comportamento. É como se fosse uma tendência natural de competir por status perante outros homens. Então, a pesquisa fala sobre força, fala sobre barulho, faz alta velocidade. Então não é para atrair a maioria das mulheres, mas sim para atrair a maioria dos homens. Para quê? Para que esse homem que está fazendo isso seja respeitado, seja admirado. A explicação que eu vi é o seguinte: existe, né, uma tendência grande para chamar a atenção de outros homens, principalmente quando se trata de trânsito, porque o ato de dirigir ou de empinar uma moto, acelerar num túnel, essas coisas, é como se fosse uma performance que o cara tá fazendo, né? Tipo, cara, o cara é viril, o cara é exibicionista, ele chegou pra chamar atenção. Então aquele cara que fala mais alto no meio dos amigos, que quer mostrar, que dá aquela risada, né, exagerada, pra atrair outras pessoas, mas principalmente, né, os homens. Então, o interessante é que nas pesquisas que eu avaliei e dei uma olhada, falam que a maioria dos homens que faz isso não tem ninguém olhando. Então é vergonhoso. A maioria dos homens que olham, ou é aquele cara que já está com ele ali, já está naquele grupinho. Mas a tendência desse cara que está se exibindo é atrair outros caras que não estão naquele grupo para ficar admirando ele, o que ele está fazendo, né? Então, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, ele diz que esses tipos de comportamento vêm muito mais das inseguranças profundas dessas pessoas, né? Como falta de autoestima, frustração, medo, ameaça do próximo, né? Então, são caras que, na maioria das vezes, eles usam o carro, a moto, até o som alto para encobrir a falta de autoestima. Por isso que é mais grave do que a gente pensa, né? Então, vai ser praticamente pro resto da nossa vida a gente vai ver gente assim se aparecendo. Porque existe, né, uma ideia de que se eu tenho algo que chama atenção, né, que faz um barulho mais do que os outros, né, uma moto fazendo aquele barulho de escapamento, é para chamar a atenção de outros homens, né, para poder eles ser ser visto como o cara que chegou. Então, uma observação também que ele faz que nessa pesquisa, independente da idade, a idade não conta como maturidade na pesquisa, porque você vê bastante tiozão, aqueles tiozão já, né,
dando uma de novinho, vê aqueles caras que pensa que tá arrasando pra chamar a atenção de outros caras. Além de ser esquisito isso, né? Principalmente quando a pessoa está se exibindo, também corre o risco também dos perigos, né? Principalmente quando estão empinando a moto, acelerando o carro, tirando racha com outro carro, ou dando uma acelerada forte para mostrar que ele chegou, né? Então é um perigo que as pessoas comuns, pessoas normais, né? Pessoas normais que estão ali no local acaba sofrendo uma punição, por isso é complicado. Então, fora que alguns desses caras, eles acreditam que grande parte das mulheres gostam desse tipo de homem. Então é engraçado isso. Na cabeça deles, eles acham que as mulheres gostam de homens que ficam se exibindo, por mais que a pesquisa fala que a maioria está se exibindo para outros homens, mas uma parte deles acredita que mulheres gostam desse tipo de homem. Então, e claro que existem mulheres que, infelizmente ou felizmente, sei lá, gosto é pra tudo, né? Cada um tem seu gosto. Tem mulheres que gostam e são atraídas por esse tipo de homem, né? Então, as pessoas têm todo o direito de escolher, então elas acabam sendo atraídas, achando que aquele cara vai se, vai valorizar ela, que aquele cara com aquele carro bonito vai dar uma vida melhor pra ela. Ela também vai ficar se exibindo pras amigas. Tem tudo isso. Mas no final das contas, o cara sabe que só vai ser pra curtir. E no final, ele sabe que existe mulheres assim. E naquele meio, ele vai tentar fazer de tudo pra chamar a atenção dela. Porque na verdade, a maioria das mulheres não gosta desse tipo de cara, assim. Eles não gostam, elas não gostam. A pesquisa diz que na pesquisa falam que mulheres preferem se afastar de homens que ficam usando o carro como status. Por mais que os caras acham que todas as mulheres são iguais, né? As mulheres não querem ficar perto desses caras por vergonha, por desprezo, né? E, e esses caras generalizam as mulheres, achando que elas têm alguma coisa que faz elas ficar atraídas por esse tipo de homens. Então, se a gente vê que um cara que tem maturidade, que tem alguma coisa que ele vê a autoestima dele lá em cima, que ele sabe que ele tem, né, um, um respeito, seja por homem, seja por mulher, é uma educação, né? Ele não precisa ficar fazendo barulho ou ficar tirando racha na rua para mostrar que ele tem que ser respeitado ou que ele precisa se sentir menos ameaçado. Então, para finalizar o vídeo, eu vejo que a profundidade desse tema é grande e vai só continuar ainda mais, né, por resto, sei lá, das nossas vidas, porque vivemos um país muito complicado. Todo final do ano tem sempre aquela bagunça. Falta dois meses para acabar o ano. Então, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado para não sofrer diante desses caras, né, irresponsáveis, empinando moto para mostrar para outros caras que eles estão ali. E no fundo, que a parte mais complicada é saber que esses caras precisam de um tratamento psicológico, né, sério, para eles melhorar a sua autoestima, os seus medos, tirar essa, essa falta de confiança, a falta de identidade, né? É complicado, porque
Os caras acham que não é necessário fazer isso. Então, eles vivem numa bolha, onde eles estão todo dia ali competindo para ver quem é melhor. E no final das contas, não tem fim esse tipo de prática. Complicado para nós, né, que não aceita isso, porque não faz sentido para quem tem uma cabeça no lugar, ficar fazendo barulho para mostrar que é melhor que os outros. Então é complicado nesse nesse momento eu não sei, né? Mas é para vocês entenderem, e eu também entendi, porque tipo, porque esse tipo de comportamento, todos os anos a gente ouve ou vê esses caras fazendo isso na frente das pessoas. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.